E vamos então começando mais uma das nossas sequências de live. Vamos esperar vamos vendo quem vai chegando. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo legal? Muay Thai, tava aí ontem. Hoje nós temos um tema bem pesadinho para falar, né? Porque nós estamos na sequência de lives no qual nós estamos desvendando o nosso eu, sofrendo os nossos lutos para nascer uma nova pessoa, né? A primeira lágrima foi o despertar da fome. Live já está disponível lá no YouTube, né? Que nós falamos sobre o vazio existencial e o porquê que ele existe e o porquê que as pessoas carregam e como elas trabalham. Muito obrigado pelo presente. Ontem nós falamos sobre as prisões emocionais. Nós falamos sobre as prisões mentais. Nós falamos sobre a única verdadeira prisão e todas as prisões que vêm da ilusão. Lembrando, a única verdadeira prisão é a consequência. Essa live ela ainda não foi postada, mas ela será postada também no YouTube. Vocês vão poder continuar assistir toda ela. Ontem na íntegra foi 1h30 de live, né? Falando então sobre prisões e bloqueios, né? Que são prisões mentais e bloqueios emocionais. Valeu pelo presente. E hoje nós vamos trazer o luto. Porque hoje eu vou convidar vocês a fazer um paralelo. E um paralelo pesado. Eu sei que se você tiver com papel aí, é bom que você anote. Porque em alguns momentos da live nós vamos fazer algumas reflexões. Então, quem está chegando, tá? Quem está chegando vai sabendo que hoje vai ser bem emocionante a live. Porque nós vamos falar sobre o luto. O luto de quem você nunca foi. Nós vamos chorar tudo aquilo que a gente deixou para trás. Hoje é o dia no qual nós vamos olhar para o passado, avaliar, entender e até de certo ponto amargurar. Porque nós precisamos curar aquilo que nos impede de sermos nós mesmos. Nós vamos precisar, antes de trazer de volta o teu verdadeiro eu, nós vamos chorar a perda dele. Mas nós vamos chorar essa perda com o intuito de autodescoberta. Porque a única maneira de você realmente conseguir se entender é olhando para tudo aquilo que você perdeu. E que você perdeu por decisão própria. Hoje nós vamos entender por que na nossa mente foi programado o fracasso. Onde que nós estamos provocando a nossa própria derrota. E pessoal, eu peço para vocês que todo mundo que está gostando da live vai curtindo, vai falando, vai mandando mensagem, vai mandando presente, porque vocês ajudam muito. E esse conteúdo é um conteúdo extremamente profundo. Porque hoje a gente precisa olhar assim e fazer um paralelo entre
quem você teria sido se você tivesse sido você mesmo? Quem você seria se tivesse feito as escolhas pensando no teu prazer, na tua felicidade, no teu desempenho, no teu desenvolvimento? Se você tivesse escolhido por você, em todas as escolhas que você fez diferente, quem você teria sido? Ou mais do que isso, quem você se tornou hoje? O que as tuas escolhas fizeram você se tornar hoje? Vamos ter que olhar para o agora. Vamos ter que olhar para todas as áreas da nossa vida, olhando com uma extrema honestidade e dolorida verdade. Quem eu sou hoje? Eu sou uma pessoa feliz? Ou eu sou uma pessoa que vive arrumando o problema? Eu sou uma pessoa que vive reclamando? Eu sou uma pessoa que vive procrastinando? Eu sou uma pessoa que vive com medo? Eu sou uma pessoa que vive na dependência emocional? Eu sou uma pessoa que está depressiva, ansiosa? Eu sou uma pessoa que vive na miséria? E na miséria, eu falo na miséria emocional. Eu vivo triste, eu vivo sofrendo, eu vivo mal. Eu trabalho num lugar que eu odeio. Eu estudo numa escola que não me faz bem. A gente vai ter que olhar pro agora e ser extremamente honestos consigo mesmos. Porque através do espelho a gente consegue reparar algumas arestas. E aí a gente vai olhar para trás. Qual foi a tua primeira decisão? Qual foi a tua primeira decisão que você abriu mão? Será que você consegue lembrar? Eu quero que você lembre da última, então. Qual foi a tua última decisão que você abriu mão de alguém por algo? Que você abriu mão de alguma coisa que você queria muito por alguém? Ou por outra situação? Quando foi a última vez que você deixou de fazer o que você queria para seguir uma opinião alheia? Para seguir não apenas uma opinião alheia, para seguir um dogma religioso. Qual foi a última vez que você deixou de ser você para ser um bom ou uma boa mãe? Quando foi a última vez que você deixou de ser você para parecer um bom empregado? Ou para fazer a coisa certa? Quando foi a última vez que você fez isso? Vocês conseguem se lembrar? Eu acho que é uma pergunta bem simples, porque normalmente nós muitas vezes deixamos de fazer o que queremos para fazer o que os outros querem. E entenda aqui uma coisa: não há necessidade de você nunca fazer nada por ninguém. Você com certeza vai poder tomar escolhas pensando em outras pessoas sem nenhum problema. Mas você vai ter a consciência de que muitas vezes isso vai te trazer um problema. Você vai ter muitas vezes o entendimento de que isso vai trazer incômodo para você. Então você pode, pelo menos, tentar adaptar e melhorar o processo. Já que você vai fazer o pedido, você vai fazer a escolha por outra situação, por outra pessoa, tenta fazer o que a gente chama de juntar a fome com a vontade de comer. Tenta tirar algum proveito para você. Porque aí você vai conseguir também evoluir. Pessoal, eu peço então que vocês vão curtindo aí, tá?
curtindo, porque a gente vai continuar falando dessas questões do passado. Porque você deixou de ser você todas as vezes que você escolheu motivada por algo diferente do que a tua própria vontade. Você deixou de ser você quando você se motivou por terceiros, pela ideia e pela opinião dos outros. Isso fez com que você perdesse a confiança em si mesmo. Desde muito novo isso acontece. Lembra que as crianças, por exemplo, quando elas estão correndo, existem mães que começam a gritar para a criança: não corre, não corre. Se tu cair, eu não vou te ajudar. Não corre, não corre. E aí, a criança corre, continua correndo e ela cai. E quando ela cai, essa mãe chega lá, levanta essa criança, gritando com ela e dizendo para ela: eu te disse que tu ia cair. Bem feito para te aprender a obedecer. Você foi doutrinada a obedecer para o resto da vida, a partir de um movimento infantil. Enquanto criança, um trauma que fica guardado no teu subconsciente e faz com que você escolha situações diferentes do que o que você queria, porque quando você desafiou a regra, você se ferrou. Você caiu enquanto criança, e quando você caiu enquanto criança, você foi programada pela mãe a obedecer. Um pequeno trauma, por exemplo, um medo de barata. Como é que nasce esse medo de barata em uma criança? As crianças não têm medo de nada. Elas enfiam o dedo na tomada, elas pegam a barata na mão e enfiam na boca. É a primeira coisa que uma criança de 2 ou 3 anos vai fazer quando consegue pegar uma barata na mão ou consegue se aproximar de uma barata. Concorda? E o que a mãe faz com essa criança? Ela vai até a criança, pega na mão da criança, faz um desespero quando enxerga a barata. Tá bom, Michele, vamos lá. Faz um desespero quando vê a criança com a barata na mão, colocando na boca, faz aquele escândalo, dá uns tapas na mão da criança. Não, pega isso, bate na mão da criança. A criança solta a barata e nunca mais na vida ela consegue chegar perto de uma barata. Nunca mais na vida. Ela olha uma barata, é homem, é mulher, não tem ninguém. Olhou a barata. Se a barata começar a voar, voa para debaixo da cama, né? Aí se esconde que nem como é que é? O diabo da cruz. Né? Foge do jeito que pode da barata. E por quê? Vocês já perceberam que a barata é um bicho... É nojento. Mas por que é nojento? Da onde veio? Quem é que foi? Quem é que aconteceu? Aconteceu isso contigo? Agora, a criança pega a barata na mão. A mãe dela chega. Minha filha, vem cá, solta. Não pega, não. Não pega. Ruim. Aí passou a barata aqui, ó. Não foi a barata. Entendeu? Essa criança vai ter tranquilidade para lidar com a barata. Isso aqui é só um exemplo bem simples de como a tua mente recebe a programação. Talvez você tenha dificuldade de enfrentar situações. Então você fica com um vazio ou uma questão de déficit toda vez que alguém te ataca, por exemplo. Ou toda vez que alguém tenta algo contra você,
faz algum tipo de piada ou algum tipo de brincadeira. E isso não é uma coisa que acontece só com algumas pessoas, isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo mundo tem os seus vilões e os seus heróis. Então você vai ser vilão na vida de alguém e você vai ser herói na vida de alguém. É natural. E na vida desses que você é vilão, você vai ter que saber se defender. Porque dependendo de como for, este vilão vem para cima de você com o intuito de te destruir. Perfeito? Pessoal, vamos curtindo aí. Muito obrigado pelas curtidas, mas continue. Só que se você não tem capacidade de enfrentamento, você não consegue enfrentar essa situação. E aí fica entre apanhar... Ixi, e não é que tinha um besourinho mesmo aqui? Tomei um susto. Ai. Então, e aí você fica entre bater ou apanhar. Como é que funciona? Mas você não consegue chegar na frente da pessoa e cobrar. Você não consegue chegar na frente dela e se posicionar. Sabe o que acontece? Você perde. Você segue apanhando. E aí o que essas pessoas começam a fazer? Elas começam a esperar que o mundo tenha consideração delas. E cai naquela prisão que a gente falou ontem, que é a ilusão. Na esperança de que algo mude. Porque ela não consegue tomar atitude. Alex, por que ela não consegue tomar atitude? O que aconteceu pela psicanálise, pela psicologia analítica? O que aconteceu com essa mulher? O que aconteceu com essa pessoa, com esse homem, que não consegue enfrentar batalhas? Não consegue trazer argumentação? Não consegue enfrentar uma pessoa abusiva, por exemplo? Essa pessoa teve pais abusivos. Você vai fazer porque eu mando. Você vai fazer porque não reclama, não chora, não faz. Simples assim. Aí você foi determinada a vida inteira. Não faz, não reclama, cala a boca, baixa a bola, fica quieta, você não sabe de nada, você não entra, não. Tudo isso foi programando essa pessoa para ficar com medo de grito, ofensa, abusos psicológicos. Quer dizer, Alex, que então a minha vida inteira eu fui abusado minha mãe, quando me dizia isso, estava programando um fracassado? Sim. Estava programando um medroso. Estava programando alguém que obedece cegamente. Estava programando alguém para ser pobre e miserável eternamente. Por quê? Porque se você não lutar pelo teu lugar ao sol, você perderá o direito à sombra. Se você não for para a batalha, você não cresce. Ah, mas e agora? Eu aprendi lá na igreja que eu devo dar a outra face. Isso, e aí você recebe uma bolacha do outro lado e fica quieto. Porque não vai acontecer nada diferente disso. Então você oferece a outra face e toma uma bolacha na outra face também. Tomou numa, toma na outra, pronto, completa. Conquistou o mundo com isso. Ah, mas é o ensinamento que foi manipulado nas escrituras para manter escravo escravizado e quieto, para manter oprimido oprimido, para continuar com aquele que tem menos tendo menos. Não cobicem a riqueza e continuem sendo miseráveis. Não cobicem a luxúria, o luxo, o dinheiro, a comida. Não cobicem isso. E continuem passando fome. E continuem servindo aos seus senhores com humildade para só serem exaltados após a morte. Continuem
o sofrimento de vocês enquanto vocês me enriquecem. É isso que é dito. Dai a César o que é de César, dei todo o dinheiro para o César. E deixem o César rico, e vocês permaneçam miseráveis. E vocês permaneçam comendo pão seco. E vocês permaneçam sofrendo de sede. Não cobicem. Não cobicem. Dinheiro não traz felicidade. Aí nós temos crenças limitantes que te limitaram, que não deixam você acreditar. E se você não acredita, você não consegue lutar. Entende? Se você não acredita, que determinação você vai ter? Que motivação você tem? Se você não acredita, para quê? Para que levantar todo dia? Se você não acredita que você pode conquistar tudo o que você sonha, tudo o que você vive, quer, para quê? Não faz nenhum sentido, concorda comigo? Então, o que a gente tem que fazer? Gratidão, gratidão, gratidão. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o quê? Primeiro a gente tem que entender. Por que eu não estou conseguindo prosperar, então? Eu nasci para ser próspero ou eu nasci para ser um miserável? Vamos voltar no nosso tema? O que você deixou de fazer profissionalmente para fazer o que você está fazendo hoje? Existia um sonho dentro de você. Existia uma essência. Existia a vontade de uma criança em ser dançarina, em ser bailarina. Existia uma vontade de uma criança em ser médica, em cuidar de pessoas. Existia uma vontade. Existia. Quando foi que ela morreu? Quando foi que o desejo parou? Algumas pessoas tiveram isso roubado. E isso é um caso, por exemplo, de muitos músicos. Música não dá dinheiro. Se tu depender de música, tu vai passar fome. E aí a pessoa vive a vida inteira lutando, tentando ganhar a vida como músico, mas ela mesma acredita naquilo que foi falado para ela. Porque foi tão programado nela que mesmo ela lá batendo o violão dela no centro da cidade, ainda não acredita na capacidade de crescer e se tornar o que ela sonhou. Pessoal, vamos curtindo aí, todo mundo que tá aí ajuda, 40 pessoas aí na live, vocês ajudando a curtir, a gente vai lá em cima. Se todo mundo fizer um step-tap aí, ajuda pra caramba. Mais do que isso, tem gente que deixou sua vida de lado pela religião. Tem gente que deixou a sua vida de lado, e eu não estou dizendo pela religião para viver a religião, que é o meu caso. Eu deixei toda uma vida para trás para viver a minha essência. O mago que foi proibido de existir por conta da religião dos pais, que tinha o altar escondido no quarto, que escondia os livros de magia no meio dos livros de literatura, que escondia os conhecimentos dentro de pastas, junto com as cifras do violão para enganar. O mago que não pôde existir nos tempos mais jovens, de adolescência, que não teve a liberdade. Por quê? Porque lhe foi roubado o direito de decisão pelos pais.
Quantos mais de vocês deixaram de ser por questões similares? Eu perdi um momento da minha vida que eu estava muito bem porque aconteceu determinada coisa e aí eu não consegui mais voltar. E aí eu não consegui mais me encaixar. Eu achei a minha vida inteira que eu tinha vivido para ser isso. E quando eu cheguei lá, não era como eu queria. Na realidade, eu nem queria estar lá. E eu só me dei conta disso depois de estar lá por 5 anos, fritando a minha cabeça em ansiedade, estresse, nervosismo e o vazio existencial comendo, que era o tema da nossa primeira live. Já está lá no YouTube. E logo, agora, logo após essa aqui, eu já vou postar a segunda, que é a de ontem. Que já deve ter feito o download aqui, que foi que eu tive um probleminha. Tá? Então, assim, tem muitas lives lá. Quem quiser acompanhar os conteúdos, chega lá no YouTube. Vídeos mais longos, vídeos mais complexos, né? Tem até alguns vídeos antigos de terapia, bem interessante também. Vocês vão gostar, tá? Que é pra gente abrir os olhos. Quantos de vocês deixaram um amor que vocês amavam por amor que era certo? Sabe? Quantos de vocês deixaram de ter aquele amor bandido que fazia o coração palpitar e escolheram a pessoa certa porque era mais educada, porque tinha mais dinheiro, porque era melhor isso, melhor aquilo? Tudo um conjunto de regras morais. Quem deixou de fazer o que queria porque disseram que era errado? Você não deve se... Quem deixou de se divorciar porque uma mãe interferiu dizendo que isso não podia acontecer? Você deixa para trás muitas coisas. E descobrir essas coisas agora vai te ajudar de uma forma dolorida a se resgatar. Porque no momento em que você entendeu que você deixou para trás pedaços seus, pedaços importantes de si mesmo, você decide agora que você vai se juntar de novo. E você não vai poder fazer as decisões do passado novamente. Mas você fará outras. E fará de modo diferente agora. Quando você sofre o luto de quem você não pôde ser, quando você olha para tudo aquilo que você deixou para trás, por conta de uma opinião, por conta de um medo, por conta de uma circunstância, por conta de uma pessoa, por conta de uma religião, por conta de dogmas morais e éticas, por causa de um pai abusivo, por causa de um pequeno trauma, por causa de um grande trauma. Quando você olha para tudo que você deixou para trás, você decide conscientemente olhar para frente e fazer diferente. Caso contrário, você ainda não vai conseguir mudar. Caso contrário, você não vai encontrar quem você é de verdade. Caso contrário, você não vai se enxergar. Você precisa chorar o luto de quem você não foi. E nesse momento, você vai olhar para frente. Ou melhor, sabe por onde a gente começa? É pelo espelho. Olha pelo espelho. O que foi que você queria ter feito que você não fez? Cabelo, barba, tatuagem, piercing, roupas. Quem é você em estilo?
Quem é você? Que imagem você quer passar? Que imagem você sempre gostou de passar? Você é o herói, a santinha, o rebelde? Que arquétipo você veste? Qual o real arquétipo? Quando você olha para o espelho, o que está faltando? Está faltando um cílio? Está faltando uma maquiagem? Está faltando um cabelo curto? Um cabelo longo? Um cabelo vermelho? Um cabelo azul? Qual foi a loucura que tu quis fazer contigo que tu não fez? Que tipo de roupa tu sempre gostou e nunca usou? Qual eram os hábitos que te foram proibidos? Qual foram os movimentos que te foram tirados? Quais foram os esportes que você não pôde praticar? Olha o gatinho. Tem que mandar gatinho, pessoal, para cumprir a missão. O objetivo da live é o gatinho. É um só. É o mesmo preço da rosa. Entende? E aí é que a gente muda a nossa frequência. A gente precisa reconhecer. Ai, Alex, como é que eu sei quem eu fui? Quem eu não fui? Ai, Alex, como é que eu sei que eu sou isso, que eu não sou aquilo? Como que eu sei quem eu sou? Olhando para quem você não foi. Olhando para as dores que te tiraram do teu caminho. Aí você vê, nossa, é verdade. Eu sempre pensei em fazer isso. Meu sonho sempre foi esse. Eu pensava assim, ó, nossa, que legal isso. E aí entra o processo de terapia para te ajudar, porque muitas vezes o grande bloqueador disso tudo, a grande programação é que você não pode viver os teus sonhos. Se teu sonho é viajar ao mundo, você não vai conseguir viver ele. Tu tem uma programação. E de onde vem essa programação? De onde vem a falta de crença? Gente, a gente está cercado. A gente está cercado de pessoas que não conseguiram uma grande evolução na vida. É natural que a gente não se destaque. Se a gente quer se destacar, a gente precisa fazer por onde? O ordinário, o comum, o natural está em todo lugar. E qual é o natural? É você continuar se domando pelo sistema, sendo o que os outros querem, fazendo o que os outros determinam, sendo e dizendo e vivendo aquilo que não é teu. Quando que você se destaca? Quando você se torna único. E para se tornar único, você tem que resgatar quem você nunca foi. Quem deixou de ser. E nessa hora, esteja preparada para o teu sonho ser uma mochila nas costas e viajar no dedão. Agora, será que você vai ter coragem de assumir esse sonho? Será que você tem coragem de assumir a tua transformação de quem você realmente é? Porque tem gente que se descobre homossexual depois dos 40. Quando trabalha na terapia comigo, tem gente que se descobre na profissão errada depois dos 40. E aí, tá pronto para mudar de profissão? Tá pronto para enfrentar o medo, a angústia, o desespero, a incerteza, a insegurança? Tá pronto? Porque assim, ó, correr atrás da felicidade, da plenitude, vai exigir coragem. Vai exigir força de vontade. Ou vocês acham que é realmente simples você atender ou entender
quando você tem um chamado espiritual? Vocês realmente acreditam que é fácil a pessoa entender isso e aceitar isso? Quer dizer que, Alex, que eu posso ter nascido para ser padre? Sim. E muitas vezes até o padre conseguir aceitar que ele nasceu para isso, ele passa por conflitos internos enormes. Até você entender que talvez você tenha nascido para comprar uma Kombi, transformar num motorhome e sair a viajar, você vai ter que ter a coragem para fazer isso. Ou você vai ter que se contentar com aquilo que você tem. E quando você... E aí entra a parte que vai lá para a sétima... Que a gente vai falar na sétima live. Né? Que é assim... Ou você atravessa a ponte, ou você cai. Ou você finaliza esse processo e se aceita e se ama com toda a tua esquisitice e os outros que te engulam do jeito que quiserem, ou você desmorona, porque você nunca mais vai conseguir deixar de ver aquilo que você poderia ser, mas você não teve coragem de viver. É um processo que exige coragem. Ou você sempre vai viver sobre a sombra de quem você nunca foi, porque agora você sabe o que você poderia ter sido. Então, ou você continua o trajeto, ou é melhor se jogar, a ponte vai cair. Se você ficar parado no meio da ponte, ela cai. Depois de você despertar, vender bombons na rua vai ser muito melhor do que trabalhar, por qualquer mínimo. E você não vai ter vergonha disso, porque você vai entender que isso te dá muito mais do que qualquer segurança de carteira assinada. E isso vai para qualquer outro trabalho relacionado a você sair para conquistar diariamente. Seja por venda de produtos ou venda de trabalho. É assim que pensa os motoboys. É assim que pensam os Ubers. Eu vou trabalhar para mim. E por que fazem isso? Porque dão um chute de movimentação na própria vida, que é a escolha, que é o momento do eu não fico mais, e toma a decisão. Mas e segue atravessando a ponte? Porque poucos deles, vou dar um exemplo de um Uber, poucos deles contratam outro motorista e botam para trabalhar para ele. Poucos continuam alugando mais carros ou comprando mais carros e colocando mais motoristas. Poucos continuam o processo da evolução, o processo do crescimento. E por quê? O que barra? Aí vai depender de cada um. Mas que você tem, que existe um bloqueador, e quando você enxerga, você não consegue desver. Você não consegue deixar de saber que ele está ali. Você tem uma escolha. Você enfrenta e se torna quem você deveria ter sido, ou você se contenta em nunca ser feliz, sabendo onde encontrar a felicidade. E isso é pesadíssimo. É desconstrução de identidade e alquimia completa do ser.
É você deixar de ser o que você é para se tornar o que você sempre quis ser. É olhar para o teu comum, é olhar para a tua mediocridade atual. Perdão a palavra, eu sinto muito por ter que usar essa palavra, mas mediocridade vem de médio, que você está na faixa, que você não tem nada de especial e que você só está fazendo o que todos os outros fazem. Então você é apenas um número e você faz parte da maior parcela deste número. Os médios, os comuns, os medíocres. E que para sair disso é necessário coragem para olhar para si mesmo, olhar para o passado e para as feridas e ver quem você não foi, mas que você deveria ter sido, e olhar para frente e mudar a atitude até você se transformar nesse ser. Mudar a atitude é enfrentar o medo. Mudar a atitude é enfrentar a situação de conflito. Mudar a atitude é quebrar a passividade e começar a tomar a atitude e passar a ser ativo nas tuas questões. Como ativo, eu escolho, eu decido e eu faço. Que foi o que a gente falou ontem, que é o libertador da prisão das emoções. Então, na live de ontem, a gente falou sobre isso. As emoções são bloqueadores, muitas vezes. E você só quebra a emoção com a decisão de sentir o oposto. Eu vou ser alegre. A partir de hoje, eu vou começar a levar as coisas de uma forma mais leve. E eu vou buscar atividades e situações que me deixem alegre, que me façam bem. Naturalmente, você começa a se sentir melhor. Naturalmente, você começa a elevar a vibração. E naturalmente, você quebra o peso do sentimento. Do sentimento que estava ali bloqueando. Hoje a live é um pouquinho mais curta. Mas assim, são programações. Você foi programado desde o início. Então, onde a gente pode procurar as programações que nos programaram a sermos fracos, fracassados, a termos problemas? Esse é o trabalho que um bom terapeuta vai fazer contigo, um bom terapeuta psicanalista. Tá? O psicólogo não tem condições de fazer isso. A maioria deles não sabe nem o que é isso. Tá? E eles nem têm autoridade para fazer isso. Autorização, porque a psicologia não permite. Tá? Então, assim, como não permite? Não, ela não permite você a análise como a psicanálise. Ela não, é isso aí, ela não aceita, né, esse novo processo, esse processo. Então, assim, por que eu reajo assim? Por que eu fico bravo quando alguém me critica? Porque lá na infância me criticaram muito. Minha mãe me criticava muito. E toda vez que eu sinto uma crítica, é minha mãe me criticando de novo. Então quem está respondendo é a tua criança interior. Porque se foi um trauma de criança, é os sentimentos de criança que foram feridos e hoje eles respondem em um trauma no adulto. Como é que faz isso? Geralmente eu trabalho com apometria para fazer essa limpeza. Eu trabalho com o Reiki e com a reprogramação neurolinguística. Porque alguns casos, algumas programações são muito profundas. E até que a pessoa quebre essa programação, até que ela entenda
a profundidade dessa programação é muito dolorido e muito sofrido. E geralmente quando você entende o nível da programação que foi feito em você, você sente que você perde o chão. Você começa a olhar para os teus pais de forma diferente. Você começa a olhar para a religião de forma diferente. Quando você percebe o padrão de fracasso que foi construído em você de forma muitas vezes, como que a gente fala, de formas muitas vezes intencional, tá? Intencional, a pessoa tinha a intenção de te fazer mal, ela tinha a intenção de te explorar, ela tinha a intenção de abusar dos teus sentimentos, ela tinha a intenção. Quando você percebe isso, você fica sem chão. Você sente como se assim, ó, como assim? A vida inteira eu acreditei numa mentira? Sim. Não existe um destino traçado para você. Você escreve o seu destino. Quer dizer que não adianta eu ficar esperando, porque não tem um homem previsto para a minha vida. Não. Você pode pedir para uma entidade trazer alguém para você. Mas escrito que tá, que você vai encontrar fulano e que vocês serão felizes para sempre, isso não existe. Ai, Deus sabe. Pois é, Deus sabe de todas as coisas porque Ele é tudo. Você é Deus nesse momento e nessa ocasião em ação. Percebe? Boa noite, boa noite, boa noite. Onde é que está? Onde foi que eu me perdi de mim? Eu lembro que eu tinha esse sentimento. Mas aí, eu falei isso para minha mãe. E a minha mãe disse que isso era uma coisa muito feia. E que eu não podia sentir isso. Eu tava com uma coceirinha lá na periquita. Eu tava com o bilau lá em cima. E aí hoje eu tenho problemas relacionados à minha sexualidade. Por quê? Porque você teve que reprimir. Aí uma pessoa que foi reprimida sexualmente, sabe o que ela faz? Ela explode de uma forma animalesca. E aí vocês me entendem. Um ato de violência que eu acredito que seja o pior de todos. Porque teve e foi reprimido. Porque teve e foi controlado. Porque ele não pôde expressar o que ele estava sentindo lá, foi reprimido ao ponto dele explodir. Isso acontece muito aonde? Porque as pessoas não olham para o que estão sentindo. Elas reprimem. Por que que elas reprimem? Pela moral e pelos bons costumes. Você não pode ter raiva. Você não pode ser triste. Você não pode guardar mágoa. Você não pode. Você não pode. Por quê? Porque não é certo. Por que que não é certo? Porque é ruim. Porque não é bom. Você tem que perdoar os outros. Mas eu não quero perdoar. Eu não sinto que eu devo perdoar. Pelo contrário, eu sinto que eu quero justiça. Eu quero ver aquela pessoa se ferrar. Eu quero ver aquela pessoa... Tá, por quê? Porque ela me causou mal. Tá, então você tem razão, não tem? Então por que que você tem que reprimir o teu sentimento? Por que que você não pode olhar para isso e simplesmente dizer a verdade? Porque você foi doutrinado. Você foi programado. Direcionado. O homem foi direcionado a ser hipersexualizado. Porque sempre colocaram a mulher como um troféu na vida do homem.
Então, quanto mais mulheres ele tiver, mais homem ele é, mais troféus ele carrega. Aí, quando um homem se entende, ele casa e vive bem com a esposa. Quando ele não se entende e não percebe isso, ele casa e ele continua tentando se sentir cada vez mais homem. E aí ele entra, trai, engana, mente, abusa. Porque ele foi programado para quê? Para ser um machista escroto. Existe o contrário, Alex? Existe. Existem mulheres que foram ensinadas e programadas a tirarem proveito de homens. Vai ter muito homem querendo ficar com você. Usa, abusa e não dá nada em troca. Existe. São programações. E essas programações vêm de onde? Basicamente, pela neurociência, do 0 aos 7 anos, nós temos a maior taxa de absorção de conhecimentos. Uma briga assistida por uma criança pode gerar um trauma de brigas para toda a vida. Cenas de sexo realizadas próximo a um bebê, próximo, não precisa ele estar assistindo ou acordado ao lado. Se estiver dormindo ao lado, ele estará absorvendo. Vai gerar sim uma criança mais hipersexualizada, mais sexualizada. Como eu expliquei para vocês ali o trauma de barata e o trauma de pessoas. Você vive sendo oprimido por outros na rua, você foi oprimido em casa. Quando outros te atacam e você não consegue responder, é porque isso acontecia com você em casa. Você teve relacionamentos abusivos. Talvez pela primeira vez eu vá te dizer. Você teve pais abusivos. Você só não percebeu. Ou percebeu e não pôde fazer nada. Ah, então eu estou repetindo o padrão? É por aí. Na verdade, você só continuou sendo aquilo que você não era. Porque enquanto criança você foi programada e desviada do teu caminho. Você foi programada e colocada sob regras morais e autoridades que só te feriram e que fizeram com que você se anulasse perante as situações. Você não consegue brigar porque você não conseguia discutir com os teus pais. Porque eles não permitiam a discussão. Não havia conversa, era autoritarismo. Você se tornou uma pessoa submissa. E você era assim? Porque se você está feliz sendo submissa, está tudo ótimo. Porque você nasceu e a tua essência é essa. Mas se você não nasceu para isso, fechou? Pegaram a ideia? Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados de USA, das 9 às 6. Aqui, pessoal, olha a programação. Almoço, arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Arroz e feijão. Quando você não come arroz e feijão no almoço, o que acontece com o teu sistema? Você buga. Não é assim? Eu tenho o hábito do café. Raramente eu fico sem fazer a minha térmica de café e colocar aqui do lado. Raramente. O dia que eu não faço, eu sinto, no meio da tarde lá, eu sinto vontade de tomar um café. Então percebe, através desses pequenos hábitos, como vai ser difícil mudar os grandes.
Porque você já tem uma programação. Teu hábito é: levanta de manhã, vai até a pia, escova os dentes, lava o rosto e se prepara para o dia. Concorda? Quem é que não está programado a isso? Quem é que não está programada para isso? Eu digo mais ainda, eu sempre dou a dica para as pessoas de quando elas têm que fazer algo que seja diário e elas não podem esquecer, que elas aliem a outra a ação no dia. E a ação principal do dia é escovar os dentes. É muito raro a pessoa que levanta e não escova os dentes imediatamente. É muito raro. Só que o que acontece? Todo mundo me diz: Alex, eu escovava o dente, nem lembrava que eu tinha coisa para fazer. Por quê? Porque escovar os dentes ficou tão robótico que, se fosse ruim, tava todo mundo desdentado. Então imagina, tu tá tão viciado em dar o tipo de resposta que, mesmo sabendo o porquê que você dá essas respostas, você vai ter dificuldade de mudar elas. Olha, pessoal, 27 mil curtidas. Hoje nós batemos o recorde. Galera, muito obrigado, Bibi Vibes. Muito verdade, estou saindo da minha zona de conforto religiosa e está sendo bem assustador. Sabrina, tu sabe que eu tive o caso de uma testemunha de Jeová que saiu da igreja deles lá, da Testemunha de Jeová, depois de 30 anos lá dentro. Só que aí você entende o seguinte: foram 30 anos sem abrir um noticiário, sem saber quem era o presidente, sem conhecer a internet, sem conhecer televisão, sem saber direito o mês e o dia do ano, sem comemorar Natal, Páscoa, Ano Novo, sem nada. 30 anos vivendo no enclausuro religioso extremo. A pessoa entendeu que ela lá não vivia em pecado e que o pecado não existe. Essa pessoa, ela estava assim, ó, depois dos primeiros 2 meses de terapia, aonde ela ainda estava tentando entender o que tinha acontecido com ela, ela começou a ver o mundo assim, ó, parecia uma criança no parquinho, com os olhos assim, ó, nossa, sabe, eu tava olhando o filme que lindo, que não sei, e ela me falava de coisas tão simples como assistir um filme com um amor, com uma grandeza, com um jeito que é difícil de explicar. Entende? Quando você consegue enfrentar uma dificuldade de frente, quando você consegue, você que tem dificuldade de enfrentamento, de batalha, de argumentação, de discussão, quando você começa e quando você enfrenta e quando você vence, você sente. E esse peso de vitória, ele se torna um novo padrão. Você se sente capaz de falar, você se sente confiante para falar, você se sente em paz para falar. E quando isso acontece, você abre uma nova porta de vida. Eu sempre digo o seguinte: se você não fala, se você não se posiciona, você só tem que aceitar. Agora, se você se posicionar, você pode mudar a situação. Você pode vencer o que estava negativado. Você pode ganhar em cima de quem quer perder. Entende? Você pode mudar a tua história. Às vezes você só precisa de uma palavra. Mas por que você não falou aquela palavra? Ela até veio na cabeça, mas... Entendeu? Você não precisava. Beleza, pessoal?
Então, lembrando que nós estamos nessa sequência, tá? A primeira live esteve lá no YouTube, tá lá já no YouTube, que foi sobre o vazio existencial, o despertar da fome. Esse é o nome da primeira live. A de ontem vai estar disponível já para vocês, né? A prisão invisível, falando de tudo aquilo que aprisiona as atitudes e as ações, né? De tudo, das prisões mentais e da verdadeira prisão que nós carregamos. Hoje nós estamos falando do luto de quem você nunca foi, né? De olhar para aquilo que você deixou de ser para voltar a se tornar aquilo, para trazer uma nova chance para você, né? Amanhã nós vamos falar sobre a raiva que cura. A raiva que cura. Essa aqui é boa, tá? Ninguém tem raiva aí, né? Ninguém tem raiva, ninguém guarda mágoa. Depois da manhã a gente vai falar do espelho quebrado, que é que você não sabe se enxergar, na verdade você se julga. Você não está olhando para você de verdade, você tem uma autoimagem sua sabotada, né? E por último não, depois nós vamos falar do poder. Quando você perceber o teu poder e você pôr em prática, você vai se assustar. O poder pessoal é explosivo. 21 horas, tá? Tá rolando toda essa semana aí, essa sequência de lives. E no domingo, para finalizar, a escolha irreversível. É aquela hora, ou você vai, ou não tem mais como você desver o que você viu. Ou você atravessa e não volta mais, ou você vai viver eternamente sabendo que você poderia ter sido algo além. Aqui é uma grande verdade. Depois que você se encontra, se você não se aceita, você se renega. E aí nós temos todos os problemas do mundo para te atrapalhar. Beleza, pessoal? 32 mil curtidas, vocês foram demais. Voltem amanhã, vamos continuar mais. Eu quero saber de vocês, o que vocês deixaram de ser. Curtam. Curtam aí, vamos chegar a 35, tá? Eu quero saber de vocês o que vocês deixaram de ser. O que vocês deixaram de viver. O que vocês deixaram para trás. Olha, chora, grita, esperneia. Te permite sofrer por quem você não foi. Beleza? Te permitiu? Agora, olha, eu vou ser. E começa a olhar para as atitudes que vão te tornar aquilo que você deseja. E a minha dica começa pelo espelho. Será que não está faltando umas tatuagens no teu corpo aí, não? Será que não está faltando um piercing? Será que não está faltando um grito de liberdade e de audácia? O teu estilo? A tua forma de pensar? Muito obrigado, Marlene, muito obrigado, Luna, muito obrigado aí a todos que estão aí. A Márcia está curtindo, as pessoas que mandaram presente ali, muito obrigado, tá? Quem perdeu, então, as outras lives estão lá no YouTube e logo mais essa também estará desde o início para vocês. Tá bom? Aqui vocês lembram que vocês podem participar. Valeu. Muito obrigado por todas as curtidas. E eu vou ficando por aqui hoje então. Mas amanhã estamos de volta. Beleza? Show de bola? Grande beijo para vocês, grande abraço. Axé para todos. Muita luz e
Até mais.